Olá, sejam todos bem-vindos, né? Uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, dando início a mais uma semana de nossos estudos domiciliares, ok? Olá galera, sejam bem-vindos, a mais uma aula, onde hoje nós vamos dar introdução à termologia. Nós vamos estudar os conceitos de calor e de temperatura, bem como as suas aplicabilidades, certo? Em nosso cotidiano. Então, o que é a termologia? É a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. Temperatura e calor são objetos de estudo da termologia, certo? Então, como nós vimos, a temperatura e o calor, são objetos de estudo da termologia. Então, vamos entender, certo? O que é temperatura. A temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou à agitação das partículas que compõem os corpos, certo? Moléculas muito agitadas significa dizer que a temperatura está alta. Moléculas pouco agitadas significa que a temperatura está baixa, certo? Olá galera, para fixar nesse conhecimento de temperatura, certo? Nós vamos trabalhar aqui uma simulação, certo? Então aqui eu tenho um termômetro graduado na escala Kelvin, vou mudar aqui para a escala Celsius, certo? Muito bem. Vou pegar como exemplo, a água, substância água, certo? E vamos trabalhar ela nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Observe que no estado sólido, as moléculas de água, que é hidrogênio e oxigênio, elas estão bem juntinhas, bem agregadas, ou seja, ela tem pouca liberdade de movimentação. Significa dizer que elas estão pouco agitadas, certo? Então, se eu aumentar aqui a temperatura, observe, elas começam a ter passa a ter uma maior agitação, certo? Observe, quando eu aumento aqui a temperatura, elas começam a ficar mais agitadas, quer dizer que a temperatura ela vai aumentando. Vamos agora colocar no estado líquido. Observe que no estado líquido, a nossa temperatura está a 13 graus Celsius. Observe que ela aqui já tem uma maior liberdade de movimentação. Veja que as moléculas de água estão mais agitadas, certo? Então, se eu aumentar de 13 graus Celsius, a temperatura para 27 graus Celsius, o que é que eu observo? Que a velocidade das moléculas estão bem maior, ou seja, elas estão mais agitadas, certo? Então, quanto maior for o grau de agitação das moléculas, maior a temperatura. Quanto menor for o grau de agitação das moléculas, menor a temperatura. Vamos agora colocar aqui no estado gasoso. Observe que a velocidade ela está bem intensa, certo? Nós temos aqui uma temperatura de 156 graus Celsius. Observe que a velocidade as moléculas da água estão bem agitadas. Então, o que é temperatura? A temperatura, galera, é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais agitada estiver as moléculas, maior a temperatura. E quanto menos agitada estiver as moléculas, menor a temperatura. Termômetros. O que é termômetro? Todo dispositivo usado para medir temperatura é chamado de termômetro. Então, há vários tipos de termômetros. Os mais comuns são termômetro clínico, termômetro de lâmina bimetálica, termômetro a gás e o termômetro de rua, certo? Existe também os termômetros de infravermelho, Vamos lá. Termômetro clínico tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano. Por isso, indica valores entre 35 graus Celsius e 42 graus Celsius, certo? Sendo que esse 37 aqui é o que está representado em nosso termômetro clínico, representa a temperatura normal do corpo humano, certo?
entre 7,5 graus. Muito bem. Termômetro de lâmina bimetálica, onde é que são utilizados? O termômetro de lâmina bimetálica, ele é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos, né, e câmaras frigoríficas, certo? E nós temos aqui a imagem aqui abaixo, né, que está ilustrando o termômetro de lâmina bimetálica, certo? O forno de micro-ondas, né, por exemplo, é uma aplicação do termômetro de lâmina bimetálica. E as câmaras também frigoríficas, né, utilizado para resfriamento das, é utilizado muito em supermercados. Termômetro de rua. Vamos entender o que é o termômetro de rua. O termômetro de rua é utilizado para registrar a temperatura do ar no local. Consiste em um circuito elétrico no interior de um relógio digital que capta a temperatura do ambiente. Aí nós temos aqui dois modelos de termômetro de rua, né? Nós temos aqui do lado esquerdo um termômetro bem mais moderno, né? E do lado aqui direito nós temos um termômetro um pouco mais antigo. Dando continuidade, agora vamos ver, né, o termômetro digital infravermelho. Esse tipo de termômetro está sendo bastante utilizado, né, pelos profissionais de saúde, né, no combate, né, ao Covid-19, certo? Galera, agora nós vamos estudar, né, o que é equilíbrio térmico. Todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si, quando suas temperaturas são iguais. Ou seja, dois corpos, né, estão em equilíbrio térmico quando as suas temperaturas são iguais. Aí nós temos aqui uma imagem representando 4 corpos, né? Corpo A, B, C e D. Então observe. O corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Logo, a temperatura do corpo A, TA, é igual a TB. Por sua vez, o corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C. Logo, a temperatura do corpo A, né, vai ser igual à temperatura do corpo C. TA igual a TC. E por fim, o corpo B está em equilíbrio com o corpo C. Posso dizer que a temperatura do corpo B, que é TB, é igual à temperatura do corpo C, que é TC. Certo? Vamos adiante. As partículas da água quente, né, fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas da água fria. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Então nós temos aqui uma aplicação prática, né? Colocando água quente junto com a água fria. Quando ela estiver morna, porque a água quente e a água fria atingir o estado de equilíbrio térmico. A sua temperatura vai ficar a mesma, igual. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito de um objeto ou sistema para outro, quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Então, galera, para que um corpo, né, transfira energia para outro, é necessário que entre eles exista uma diferença de temperatura, certo? E o que é calor? Energia térmica em movimento. Então, veja, aqui eu tenho um corpo A e aqui eu tenho um corpo B. Então, dois corpos com temperaturas diferentes, né? Corpo A e corpo B. Observe que a temperatura do corpo A ela é maior que a temperatura do corpo B. Então, A, né, vai ceder calor para o corpo B. Vamos fazer a troca. O corpo A vai trocar de calor com o corpo B. Certo? Então, essa troca de calor só é possível, né, quando entre os corpos existe uma diferença de temperatura. E aí, quando eles atingirem a mesma temperatura, eles atingem o estado de equilíbrio térmico. Vamos entender aqui o que é a teoria do calor como substância calórica. No século XVIII, o calor era considerado uma espécie de substância invisível, ou um tipo de fluido. Segundo essa teoria, a substância calórica apresentava características especiais. Penetrava facilmente na matéria, certo? Era atraída pela matéria,
não podia ser criada nem destruída e não possuía massa. A teoria do calórico ela se tornou obsoleta, né, quando não conseguiu explicar o aquecimento provocado por atrito entre dois objetos, como o esfregar de mãos, por exemplo. Certo? Dando continuidade. Gente, como nós sabemos que o calor é energia térmica em movimento, certo? Então, o calor ele pode ser medido. Então, a unidade oficial do calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. No entanto, na resolução de problema, né, de troca de calor, dá-se preferência por razões históricas à unidade caloria, chamada de Cal. Então, uma caloria, né, ela é igual a 4,18 Joule. Ou seja, se eu quiser transformar calorias em Joule, basta pegar o valor que está expresso em caloria e multiplicar por 4,18. Isso nós veremos mais adiante. Vamos agora trabalhar alguns exercícios, né, para a gente fixar o conhecimento da aula de hoje. Questão 1. É quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico, né, de mercúrio sobre a língua de um paciente. Hoje em dia não é mais comum essa prática. Geralmente hoje o termômetro é colocado nas axilas, né? Por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Por que é que quando a enfermeira coloca o termômetro sobre o paciente, ela espera um determinado intervalo de tempo? Gente, ela tem que esperar esse determinado intervalo de tempo com uma condição, né? Porque ela vai esperar que o termômetro, né, entre em estado de equilíbrio térmico, né, com o corpo do paciente. Então, quando o termômetro estiver em equilíbrio térmico, né, com o corpo do paciente, ambos vai estar com a mesma temperatura. E aí o termômetro vai registrar a temperatura do corpo do paciente. Então a alternativa que responde a nossa questão é a alternativa A, para que o termômetro, né, entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Vamos para a próxima. Calor. O que é calor? Nós estudamos, né, na nossa aula de hoje que calor é energia térmica em movimento, né, que se transfere de um corpo para outro quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Então, vamos analisar aqui as alternativas, né? O item A diz que calor é energia que aumenta em um corpo quando ele se aquece. Não. Energia que sempre pode ser convertida integralmente em trabalho. Não. Isso nem sempre não é possível. É o agente físico responsável pelo aquecimento dos corpos. Também não. Então, uma modalidade de energia em trânsito. Então, gente, o item que responde a nossa questão 2 é o item D de dado. Calor é uma energia térmica em trânsito. Muito bem, item D de dado. Questão 3. Calor é a energia que se transfere de um corpo para outro, em determinada condição. Então, para essa transferência de energia, é necessário que entre os corpos exista. Existe o que, gente? Exista uma diferença de temperatura. Então, o corpo só troca de calor com o outro quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Então, alternativa D de dado, né? Ó,